Muitas Palavras palavras de de sabedoria. sabedoria, assim. Nossa, eu achei muito forte essa questão, né, de... enfim, é a linguagem do coração do homem, né? É exatamente isso. O que a gente precisa falar é a linguagem do coração do homem. Ai, Deus. E assim, me lembrando, né, de uma experiência que eu acho que dessa questão de enculturação também é muito forte, né? E eu acho que a gente tem que viver essa experiência de enculturação em cada cidade do Brasil. Eu acho que a gente ainda está aprendendo Sim. isso dentro da comunidade também, porque não é somente as outras culturas de outros países, né? Mas o nosso Brasil ele é tão enorme que cada cidade tem as suas questões ali, Uhum. né? E uma coisa que eu achei muito forte uma vez, eu estava visitando a missão de Avignon, na França, e a comunidade fica num bairro que tem muitos árabes, né? E aí eu perguntei uma vez para um irmão de comunidade, eu falei, o que que os franceses acham? Né? Qual é a opinião, assim, dos franceses? Porque, aparentemente, quando a gente vê a França, parece que ela tem as fronteiras muito abertas, assim, né? E, enfim, parece que eles estão ali acolhendo com muita tranquilidade. Mas e aí o povo? O que que o povo fala? E aí ele me disse, olha, assim, o povo ele entende por que que aquelas pessoas estão ali, né? Entendem a situação de guerra, às vezes que tá o país, enfim, entende, mas eles se sentem incomodados porque é como se você tá lá acostumado com o seu silêncio todos os dias. E aí aquela pessoa ela tem uma mania de colocar um som alto, né? Ela passa nas ruas Uhum. com um som alto, ela vai te impondo parte da cultura dela, né? E aí ele falou que isso os franceses se incomodam um pouco, né? E quando eu penso na evangelização quando a gente parte em missão para um outro país, né, para um outro lugar, para uma outra cidade, para uma outra realidade, a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque senão a gente não vai falar essa linguagem do coração do homem. A gente vai encontrar um coração já fechado, né? Provavelmente, né? E isso também é uma questão de enculturação que às vezes, quando um missionário chega na sua terra, você precisa contar. E aí, como que é o povo daquela cidade? Conta para ele, né? Porque ele precisa saber. Ele precisa saber porque ele não veio para se realizar, ele veio para servir, né? Então, o que que você percebe, né, dessa dimensão assim de cultura, né, de enculturação, mas também de relacionamento ali do dia a dia, né? Quais foram as experiências que você já teve? Assim, quando eu falo de enculturação, a gente tem até curso na comunidade, né, para os missionários que vêm para fora de enculturação. Mas eu acho que o grande segredo da enculturação é falar a linguagem deles, é entrar na lógica deles, é ter os pensamentos deles, assim, né? E que passa realmente por esse processo de empobrecimento, né? Eu acho que é primordial para qualquer lugar que nós somos enviados, né? Seja você saindo de Fortaleza para Natal, seja você saindo de Brasília para São Paulo, para Goiás, está aí bem pertinho. Qualquer lugar que você for, você precisa ter o seu coração no povo para o qual você está sendo enviado. Eu lembro que quando eu vim em missão, um irmão da comunidade escreveu para mim e ele colocou uma frase que tem vários santos tem o mesmo sentido, né? Que é onde Deus lhe plantar, ali você deve florir e germinar. Eu disse, meu Deus, é isso, Deus está me implantando numa terra nova. E é essa terra que eu vou precisar florir. É essa terra, é para esse povo. Né? Então, eu preciso vir com o meu coração muito disposto a conhecer esse povo. Então você vai ver que você vai começando a compreender que o processo da evangelização ele vai mudando de acordo com o povo. Então não adianta chegar aqui querendo sair de porta em porta nas casas, que eles não vão abrir a porta para você. Aqui a evangelização porta a porta não acontece.
Aqui, panfletinho no meio da rua, não acontece. Agora, você vai no meio da praça, tá dia de sol, cheio de gente na praça. Tá ali, cheio de gente sentado. Eu posso sentar, me aproximar, conversar. Teve uma época que a gente fazia evangelização na universidade aqui. Primeira semana foi ótimo, segunda semana foi... Terceira semana o povo via a gente, já conhecia, saía. Virava as costas e saía. Porque não é agradável para eles, assim. Não é a forma deles. Mas aí, você vivendo um processo de amizade, aí não tem coração que resista. É um processo de amizade. A evangelização é que acontece na amizade. E quando aquilo que eu falei no início, né? Quando eles abrem a porta da casa, ali é abrindo a porta do coração. Aí você tá dentro, você já tá dentro, assim. Eu lembro de uma situação, quando eu cheguei aqui, a casa comunitária do pessoal da comunidade de vida era o pessoal mais velho, as irmãs eram mais velhas, assim, então eu era a única mulher jovem. E às vezes batia aquela solidão, né, aquele negócio assim, porque eu sempre fui de muitas pessoas, assim, no meu círculo de amizade e tudo. E eu passei por um tempo bem difícil, assim. E tinha uma única jovem na obra. E eu fiquei muito próxima dela, tudo. Mas a gente nunca ia na casa dela, nunca ia, ela nunca chamava, ela morava sozinha, ela nunca chamava a gente. Chegou o aniversário dela, ela tinha muita dificuldade também, assim, de celebrar o aniversário dela, não era uma coisa que ela dava muito valor, assim, né? E na comunidade a gente sabe como a gente celebra os nossos aniversários, né? Tipo, o grande evento do ano, se torna um evento, verdadeiramente, assim. De um dia inteiro. Praticamente. E aí a gente convenceu ela a fazer uma festa na casa dela e ela nos chamou. Quando a gente chegou lá e estavam as primas dela, ficou aquela coisa assim, a gente conversando com o povo, parabéns, tá. No final, fulana, faz um discurso. Aí ela só disse assim, o fato de vocês estarem na minha casa já diz tudo. Pronto. Ali, pra mim, foi disso, pronto. A amizade aqui é o segredo. É o estar perto, é o estar junto. A forma dela expressar o amor dela vai ser abrindo as portas da casa dela. Abrindo as portas do coração dela. Porque a casa é esse lugar da segurança da pessoa, né? Então, quando ela abre a porta da casa, quando ela abre a porta do coração, estou abrindo mão das minhas seguranças para você entrar. Então, eu acho que o processo da evangelização ele vai acontecendo assim. É pouco a pouco, é trabalho de formiguinha mesmo, assim, né? É saber que esse meu conceito de evangelização, tu a tu, no meio da rua, vai afastar as pessoas. As pessoas vão fugir, igual os jovens fugiam na universidade. Era humilhante, gente, era humilhante. Aí a gente ia e ficava lá sentada a tarde todinha na universidade. Porque, tipo, ninguém queria mais conversar com a gente, assim. Então, a gente vai passando por isso pra gente ir aprendendo e que existe outra via, né? E que é o que eu digo, assim, são vias somente diferentes, mas a meta é a mesma. É a mesma, Sim. né? E o coração do homem quer a mesma coisa. De qualquer, mas é outra via, né? Aí você estava falando assim, eu lembro muito assim, das minhas idas e vindas em missão aqui no Brasil também, sabe? Eu sou do Rio, e aí hoje eu moro no Espírito Santo, e eu passei um tempo em Fortaleza. E são 3 culturas completamente diferentes, são 3 linguagens completamente diferentes, são 3 povos diferentíssimos. É aquilo que a gente estava falando assim, fala português, mas é um outro português. É uma outra linguagem, é uma outra forma de falar, sabe? E esse coração aberto para a enculturação, ele tem que acontecer até mesmo no território brasileiro. Se eu tô saindo do Rio de Janeiro para Fortaleza, eu preciso ter um coração aberto para me enculturar naquele povo. Vice-versa, estou saindo de Fortaleza para ir para o Rio, para ir para Brasília, eu preciso ter um coração aberto. Que a minha ideia de evangelização no Rio, ela não cabe em Fortaleza, ela não cabe em Brasília. No Rio, a gente vai abrir as portas para qualquer pessoa que estiver passando na rua.
É costume nosso. Vem pra minha casa, vamos lá. Cada um compra uma cerveja, uma pizza, e a gente vai fazer uma noite lá em casa. É super comum. Mas abrir o meu coração é muito mais difícil. Então, pra gente lá no Rio, abrir a casa não é sinônimo de abrir o coração. Sabe? Então, é uma outra cultura completamente diferente, né? Então, eu acho que nós, como missionários, hoje, Shalom aqui, falando para todos os shalomitas que nos escutam, a gente precisa ter um coração aberto para qualquer lugar que o Senhor nos enviar. Se o Senhor me tirar dessa cidade para ir para uma cidade vizinha, vai ser diferente. O povo de lá vai ser diferente. Porque o Brasil é enorme, tem culturas diferentes, tem, enfim, backgrounds diferentes. E eu acho que é essa chave que Deus já está virando, assim, hoje, nos cristãos como um todo, sabe? A gente precisa entender como que aquele povo conversa, qual é a linguagem daquele povo. Aquilo que Paulo dizia, em Roma como os romanos, sabe? Então, em Vitória como os capixabas, em Brasília como os brasilienses, em Braga como é que chama quem mora em Braga? Bracarenses. E uma coisa, assim, engraçada, né, esses dias eu tava ouvindo, acho que aqui no YouTube, em algum canal que eu sigo, de que não é comum que eles te convidem à casa deles, né, assim... Não é comum que você veja um francês, um português te convidando, assim como não é comum para eles receber um convite para você ir na casa, tipo assim, vem aqui na minha casa, né? Não é tão comum e que até é meio estranho. Eu tava vendo de um brasileiro, né, que mora na Europa já há um tempo e que antes eles convidavam muito e viam até um certo... assim, né, tipo assim, será que ele tá me convidando mesmo para ir pra casa dele? E que ele mesmo foi diminuindo a quantidade de convites, né, de chamar o povo pra casa dele, porque era sempre... E ele tinha contato com as pessoas, mas chamavam, vamos pra um restaurante, vamos pra um bar, né, eu acho que essa casa como um sinal de segurança, né, tipo assim, não, pera, a gente precisa ultrapassar primeiro uma barreira pra depois você vir aqui pra minha casa. Mas eu acho que é isso mesmo, um processo longo de conquista.